Opa pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá, continuando com a nossa aula sobre Mautic. Na aula passada a gente viu aí como instalar, colocar, configurar o banco de dados e tudo. E agora a gente vai ver a última configuração que a gente precisa fazer, mas essa aula vai ser dividida em três partes, porque, aliás, em duas partes principais, né? Porque tanto pode ser para pessoas que têm servidores compartilhados, servidores de baixo desempenho, como para quem tem servidor dedicado ou VPS, tá certo? Então eu vou mostrar formas diferentes de fazer esse mesmo processo que a gente vai ver nessa aula. Bem, o último processo da instalação do Mautic que a gente tem que fazer é a configuração das tarefas cron, tá bom? São os cron jobs chamados em inglês, que a gente pode ver aqui na nossa documentação do Mautic. Se você acessar o site e der uma olhada, você vai encontrar cron jobs e você vai ver uma lista de cron jobs que você deve adicionar, tá certo? Como fazer isso? Como fazer isso é uma pergunta excelente e bem simples de responder. Você vai, primeiro de tudo, acessar o seu painel, dependendo da hospedagem que você tenha, pode ser esse painel aqui, pode ser um painel cPanel mais atualizado, mas todos eles terão a função cron job, tá bom? Ou tarefas cron, trabalho cron, tanto faz. No meu aqui é trabalho cron. Se você tem um EBSU, por exemplo, um VPS instalado o EBSU, você vai ter cron jobs mesmo em inglês. Se você tem algum outro painel no seu VPS, no seu servidor dedicado, você provavelmente vai ter cron jobs em inglês mesmo, tá bom? Enfim, você vai clicar nesse ícone para poder começar a configurar as suas tarefas cron. Você pode ver aqui que eu não tenho nenhuma, porque eu resolvi excluir as minhas para mostrar como fazer isso do zero para vocês, tá certo? Bem, o que é que a gente precisa saber? Primeiro de tudo, que as tarefas crons, elas não são tarefas que rodam a cada segundo, tá certo? Elas não são tarefas que rodam eternamente, elas rodam em um período de tempo que você define. Então, você pode definir as suas tarefas a cada 15 minutos, 2 vezes por hora, 1 vez por hora, 2 vezes por dia e por aí vai. Você tem várias opções aqui, ou você pode manualmente selecionar aqui minuto, hora, dia, mês e dia útil. Tanto faz, tá certo? Também dá para fazer essas tarefas cron rodar a cada minuto, apesar de não ter essa opção aqui. Mas eu vou mostrar como fazer essa configuração para essa tarefa rodar a cada minuto no seu servidor. Beleza? Bem, primeiro passo é isso, é entender que os cron jobs são tarefas que rodam de tempo em tempo. Para quê? Qual é a função dos cron jobs? Bem, depende para cada caso, né? Depende de cada caso. Mas no caso do Mautic, o cron job ele serve como função que vai atualizar. A gente vai mostrar 4 casos, né? Vamos mostrar 4 cron jobs essenciais. Mas vamos lá para algum deles. Um deles é o lead list. Então, um deles, o lead lists update, a função dele é atualizar a sua lista de leads, tá certo? É dar uma atualização naquela lista. A outra, campanhas, atualizar as campanhas. A outra é ativar as campanhas, ativar os gatilhos das campanhas. E a outra, a última que a gente vai ver, que é processar os e-mails, tá certo? A gente vai mostrar mais profundamente como é que essas funções vão rodar exatamente agora, tá certo? O primeiro passo de tudo é você vir no seu painel aqui e a gente vai fazer uma definição comum de a cada 15 minutos, tá certo? O tempo dele vai ser a cada 15 minutos. Você vai poder colocar a cada minuto, claro, sem nenhum problema, mas eu vou mostrar como. Não é nada difícil, na verdade, basta você deletar essa parte aqui e deixar só o asterisco que ele vai rodar a cada minuto. Mas, por enquanto, vamos usar o básico a cada 15 minutos, certo? E o comando é a última linha que está faltando. A gente vai copiar esse comando aqui.
eu vou deixar na descrição do vídeo um arquivo, um link para um arquivo com todos os trabalhos crons, tá certo? Um GIST que eu criei. Bem, o que é que acontece? Ele me deu aqui esse comando que eu copiei daqui, tá certo? É o primeiro comando. O que é que a gente tem que mudar aqui desse comando? A gente tem que mudar isso aqui, ó. Path to Mautic. Caminho para o Mautic. Em inglês para português, né? Isso aqui eles não deixaram explícito aqui no Path to Mautic, no caminho, mas deveriam ter deixado pelo menos em negrito aí, tá certo? Para ninguém cometer o erro de deixar isso aí como padrão, tá certo? Então o primeiro passo é você trocar esse path to Mautic pelo caminho da pasta do seu Mautic. No caso meu está instalado em Mautic barra public.html barra wpgate249 barra home. Então vamos lá. Primeiro eu abri a pasta do meu Mautic, tá certo? No meu gerenciador de arquivos do cPanel, acessei a pasta, copio isso aqui, ó, certo? Colo aqui e aí volto aqui logo no início, boto barra, venho, coloco o meu nome de usuário, volto, coloco home, tá certo? Então o caminho completo é isso, ó, home barra o meu nome de usuário, no caso você vai trocar pelo seu, barra public.html, barra Mautic, barra app, barra o resto você não precisa mexer, tá certo? Isso aí você pode ver que vai ficar igual aqui, ó, barra home, barra wpgate4249, barra public.html, barra Mautic, ok? Isso aqui é o primeiro passo. O segundo passo ainda, antes de adicionar esse trabalho, é identificar qual é o seu servidor, depende, se for GoDaddy, se for HostGator, qualquer que seja o seu servidor, ele pode usar um comando para chamar o PHP diferente, tá certo? O que acontece? Aqui a gente está trabalhando com um script, com um comando, com uma tarefa, digamos assim, criada em PHP. Esse começo aqui define o caminho que o PHP está para poder rodar essa tarefa, tá certo? Então o que é que muita gente faz? Simplesmente copia aqui dos cron jobs, coloca no seu servidor, mas não sabe, essa tarefa não vai rodar corretamente porque a pessoa não sabe simplesmente se esse PHP está certo ou se seria outro comando aí que você deveria colocar, tá bom? Então, no caso da HostGator, você tem comandos específicos para rodar PHP, tá certo? Se você entrar no suporte deles, você vai ver que para rodar um cron job em PHP, não basta simplesmente colocar o PHP em si, você tem que copiar essa linha inteira, que é a linha do caminho até chegar no PHP, tá certo? Então, nós vamos copiar isso aqui e vamos no nosso painel colar onde tem PHP, substituindo, tá certo? Então agora eu tenho o caminho completo para acessar o PHP no meu servidor e o caminho completo para acessar a tarefa do meu Mautic, perfeito? Agora sim eu vou lá clicar em adicionar novo cron. E aí foi adicionado a nossa nova tarefa, tá certo? As outras tarefas são o mesmo formato, só muda depois desses dois pontos do lead list, tá? Ok? Aqui, ó, lead lists update. Então, isso aqui muda. Então, eu vou simplesmente copiar, colar aqui, vou colocar as definições comuns iguais e vou lá no fim atualizar para campaigns update, tá certo? Campaigns update é a primeira. Já adicionou aqui, ó. Vou adicionar novamente, colocar a penúltima, só faltam duas, que é campaigns trigger. O trigger é o gatilho, tá certo? É ele que vai engatilhar todas as tarefas. Se essa função não rodar perfeitamente, você vai ter problema. E a última é email process.
A gente vai colocar e-mail process, cada 15 minutos. Esse e-mail process, pessoal, só vai ser necessário caso você utilize a função numeric de agendar e-mails, né, de colocar os e-mails em fila, para ser mais preciso, não é nem agendar, é colocar em fila. Por exemplo, você quer enviar um e-mail agora para 200 pessoas. Na hora que você bota enviar, ao invés dele enviar nesse exato segundo, ele vai enviar na próxima tarefa cron, tá bom? Ele vai agendar esse envio para, no caso, daqui a 15 minutos. Só que aí a gente poderia simplesmente vir aqui e editar para colocar a cada minuto. Ou seja, você agenda o seu e-mail, coloca lá para enviar, só que ele vai ser processado só daqui a 1 minuto, tá bom? Isso evita com que o seu servidor sobrecarregue e assim, cause algum server crash, né? Cause alguma queda no seu servidor, porque você está agendando os e-mails, está colocando eles em fila, e você pode inclusive selecionar a quantidade de e-mails por processo. Eu trabalho com por volta aí de 30, 40 e-mails a cada processo. Ou seja, se eu tenho uma lista de 200 pessoas e eu colocar um processo de 50 e-mails a cada comando, eu vou levar 4 minutos para enviar o mesmo e-mail para todo mundo, tá certo? Porque ele vai dividir aquelas 200 pessoas em 4 processos diferentes e vai enviar de 50 em 50. É isso que vai acontecer. É assim que funciona, tá certo? Então, a gente tem agora aqui o nosso comando configurado corretamente. E daqui a gente vai precisar só de um detalhe adicional para fazer com que essas campanhas atualizem e engatilhem corretamente. Esse detalhe adicional vai ficar no próximo vídeo para vocês darem uma olhada, e isso é importante não só para quem tem servidor compartilhado ou um servidor mais limitado, mas também para quem tem servidor dedicado e pode ter um consumo alto aí de recursos, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo e até já!